Programa TVK, um oferecimento. Alux Iluminação, Pidu Casa e Acabamento, Eleg Ambientes, Estela Yubi Banqueteria, Ateliê Ângela Guimarães, Morarte. Essa semana nós estamos comemorando os 6 meses de existência da Interativa TV. Eu havia programado meu programa de estreia e acabei cedendo para o meu companheiro Djalma Luiz Benetti, no Dedo da Questão, a entrevista com uma figura republicana, o prefeito Antônio Carlos Panunzio, que há 25 anos atrás, agora 27, quase 28 anos atrás, já governou a cidade e agora, no momento em que a crise chega para ficar alguns anos, infelizmente, 2 anos de dificuldades, governa a cidade de Sorocaba. Era o que o senhor esperava? O senhor já teve que assumir a prefeitura com algumas situações que não esperava. Um TAC, um termo de ajuste de conduta em relação aos hospitais mentais. O senhor teve que assumir a gestão da Santa Casa. O senhor teve que fazer a intervenção, quase uma intervenção na coleta de lixo, porque a empresa que prestava o serviço recebia da prefeitura e não pagava para o aterro sanitário receber o lixo da cidade de Sorocaba aqui em Iperó. O senhor teve problema. Como é que é? Cria alguma frustração? Era o que o senhor esperava, essa crise toda, enfrentar Sorocaba? Bom para nós termos um piloto experiente. Muito obrigado. Primeiramente, eu queria cumprimentá-los. Cumprimentá-los porque nestes 6 meses a ITV fez diferença. Fez diferença pelo profissionalismo da equipe, pela qualidade dos programas, qualidade tanto no conteúdo como também qualidade técnica. Sorocaba ganhou muito, quer dizer, mesmo em momentos de crise, a gente está vendo que tem segmentos que conseguem se destacar e superar. E vocês estão sendo um bom exemplo. Na verdade, nós tivemos algumas surpresas, evidente. Eu não tinha... Muitas, aliás, né? Eu sabia, por exemplo, a questão do TAC, que a prefeitura havia assinado um TAC com relação... Que é um termo de ajuste de conduta, né? Com relação aos hospitais psiquiátricos de Sorocaba e a questão da desinstitucionalização dos chamados pacientes. Mas assinamos juntos com o governo federal, o governo do estado e o município. Isso aconteceu ainda nos últimos dias do governo do prefeito Vitor Lippe. Mas coube a nós a implementação disso. Para minha surpresa, o governo federal manda o equivalente a 30% dos custos desses programas. Nós estamos estudando para ver se melhora um pouco esses repasses, mas o governo do estado não repassou um tostão que fosse, e ele é parceiro do TAC tanto quanto a prefeitura. Isso representa quanto em valores para a prefeitura, mensalmente? Hoje isso aí está mais ou menos em torno de 2,5 milhões o custo total. 30% disso, como eu disse, é o que vem do governo do estado. O restante é a prefeitura que está bancando. Como a prefeitura também, durante algum tempo, bancou também a merenda das escolas estaduais que o governo do estado não repassava. Também era um custo que o senhor conseguiu avançar. O governo do estado repassava, mas repassava com base em valores históricos, e alimentação foi, na verdade, um dos itens que sentiu mais de perto os efeitos da inflação. Consequentemente, os repasses ficavam muito aquém do valor que era coberto pela prefeitura. Mas isso eu pude negociar com o secretário de Educação do Estado. Mas o senhor teve que ter uma posição firme. Eu lembro que a época, ainda no início desse ano, abril, março, o senhor falou, a partir de tal data não vai ter mais a merenda. Nós fizemos, é evidente. O senhor endureceu. Para negociar, a gente tem que proceder de forma polida. Mesmo com os aliados? Mas com firmeza. Particularmente com os aliados. Os aliados sempre acham, bom, o Panunzio é do mesmo grupo e eu tenho orgulho de dizer isso. Sim. Eu integro o grupo político, as mesmas crenças políticas do governador Geraldo Alckmin, das demais lideranças do PSDB. Mas isso também não impede o senhor defender. Eu tenho uma responsabilidade para com a população da minha cidade. E isso está acima de qualquer coisa, tá certo? Mas nós temos conseguido nos entender. Na área da saúde, essa coisa ficou um pouco mais difícil. Eu não encontrei o mesmo nível de diálogo que eu tive com o secretário de Educação, o professor Hermann, tá certo? Eu não encontrei na Secretaria de Saúde do Estado, o Dr. Davi. Por razões, talvez, de não conhecimento da realidade da nossa região de Sorocaba, e particularmente da cidade de Sorocaba, e eu diria também, talvez, tenha faltado a ele
informações adequadas por parte da nossa Delegacia Regional de Saúde. Isso fica muito claro, inclusive, agora neste episódio recente. Dos leitos. Dos leitos. Anuncia no conjunto hospitalar, fechamento de leitos. 60 leitos, numa crise que nós estamos, aí há uma reação danada, e disseram que era importantíssimo fazer isso para poder fazer reforma e tudo mais. Bom, no fim, parece que voltaram atrás. Aliás, o secretário da UIP esteve em Sorocaba. Ouvi falar que ele esteve em Sorocaba. Não recebi nenhum tipo de comunicação que ele viria a Sorocaba. Se viesse e nos procurasse, eu teria muito prazer em recebê-lo aqui e dar o apoio que fosse necessário. Mas aí o senhor não esperava essa questão do termo de ajuste de conduta? Não. Somando aquelas dificuldades que o senhor encontrou no início do governo. Daí o senhor teve Santa Casa, o senhor teve a coleta de lixo e os contêineres que o senhor teve. Como é que funcionou tudo isso? Tudo isso funciona com dificuldades adicionais que não estavam previstas, nem orçamentariamente, e também não estavam previstas do ponto de vista político. Veja a questão dos contêineres, por exemplo. A população de Sorocaba está habituada com contêiner. E o fato de boa parte da população, não toda, porque toda a região central nós containerizamos muito rapidamente. Depois, na sequência, os corredores principais da cidade. Mas nos bairros, nós ficamos sem contêineres até agora, recentemente. Agora, depois de 20 meses de tentativa de realizar a licitação definitiva, preciso fazer uma crítica a essa lei de licitações 8666, que ela só torna difícil a vida dos administradores sérios e facilita para aquele que quer tirar vantagem. Mas nós conseguimos finalmente concretizar essa licitação definitiva e agora recomeçamos a colocar os contêineres, agora sim, já nos bairros. Agora é um custo à sua popularidade muito pesado, né? Porque as pessoas acabam não entendendo as atitudes, muitas vezes, de tirar o contêiner porque não se tinha um efetivo controle da quantidade deles e se pagava, talvez, pelo aquele contêiner que não existia. Quer dizer, era dinheiro nosso sendo, talvez, mal gasto. Aí o senhor toma uma iniciativa que, de certa forma, a princípio, o torna impopular, mas é um ato de responsabilidade. Como é que o senhor se sente? A justiça para o senhor, no reconhecimento, vem em quanto tempo? Difícil dizer em quanto tempo vem, e é natural também a reação negativa por parte da população. A população estava habituada com um determinado tipo de serviço e que deixou de ter do dia para a noite. Então, eu até entendo isso. E, evidentemente, que os setores políticos adversários aproveitam, notadamente via mídia alternativa, para bombardear o governo diariamente. Isso faz parte do jogo republicano. Eu entendo e sei conviver com isso. Vou dizer mais, um mandatário, alguém que tem a responsabilidade de, através de um mandato popular, dirigir um município como Sorocaba, ou dirigir um estado, ou mesmo um país, que não tenha coragem para, em circunstâncias excepcionais, adotar medidas que eventualmente possam vir a ser impopulares sabendo que isso vai prejudicar seu nível de aceitação, de aprovação perante a população, eu diria que não estão à altura do desafio que tem. Então, a questão de ser mais popular ou menos popular, ela é circunstancial. O senhor não governa para a reeleição? Não, eu não penso na eleição do dia seguinte, não penso na eleição do ano que vem. Eu penso naquilo que eu assumi de compromisso com a população da minha terra. E é isso que eu tenho que cumprir. Entre a reeleição e governar, o senhor fica com a segunda opção, governar? Não tenha dúvida. Eu fui eleito por um mandato para governar a cidade de Sorocaba. Um segundo mandato, ele é uma questão que pode ou não acontecer. Pode ou não acontecer por uma série de fatores. Não estou preocupado com isso, mas estou preocupadíssimo em poder dar satisfação à população de Sorocaba de como ela vem sendo governada e da forma como ela vem sendo governada, a gente mostrar que a população está sendo melhor atendida, ainda que tenhamos todas essas dificuldades adicionais. As pessoas têm uma resistência enorme a mudanças, isso é do ser humano. Como é que ter que enfrentar processo de mudança? E eu lembro quando o senhor, há 25 anos atrás, o senhor implantou nas escolas municipais o sorteio para vaga, e aí acabou aquela história da indicação. Foi no seu governo, se as pessoas não lembram, está aí um dado histórico.
O senhor também enfrentou uma série de dificuldades e em um mandato mudou o sistema de transporte coletivo que vigora até hoje na cidade. Eu acredito que no governo do Vitor Lippe, aí com os terminais de transferência melhorando aquele fluxo de transporte radial. Mas o senhor enfrentou crítica, teve que assumir, intervir, né, nas empresas que trabalhavam à época. Assim, o senhor tem uma característica de enfrentar mudanças. A sua esposa, há 25 anos atrás, tinha uma visão construtivista, foi duramente criticada e hoje não tem escola que não trabalhe numa visão em que a construção, através do conhecimento, projetos, seja uma realidade. Como é que é pensar à frente e levar pancada no presente e às vezes não ser reconhecido? Como é que o senhor se sente nesse contexto? Veja, nenhum político, evidentemente, se sente feliz de só receber críticas, ainda que seja por algum tempo. Normalmente, o político, ele gostaria que a população, notadamente aqueles que o elegeram, tenham uma compreensão de todos os seus atos. Mas é muito difícil que a gente consiga fazer isso. O fundamental é estar em paz com a consciência. Ou seja, eu tenho absoluta convicção que é necessário promover determinada mudança, como foi, por exemplo, no transporte coletivo. Nós fomos a primeira cidade no estado de São Paulo, e posso dizer, diria até no Brasil, a ter a integração total. Curitiba começou antes da gente, mas tinha integração apenas para parte da cidade. Nós conseguimos fazer a integração física naquele tempo, porque havia necessidade de chegar a um terminal para poder trocar de ônibus, que os recursos da tecnologia não permitiam a integração temporal como nós temos hoje. Hoje, com o cartão, com o passe, o cartão magnético, o cidadão pode descer em qualquer ponto, dentro daquele intervalo de tempo, ele pega o outro ônibus para outro local, não precisa ser nem num terminal de transferência de bairro. E isto foi um avanço, Sorocaba foi pioneira nisso. E foi difícil a população se acostumar, mas eu tinha certeza absoluta que isso ia melhorar em muito a vida do cidadão, além de ser muito mais justo do ponto de vista social. E por isso fomos adiante. Como é que fica a relação com a Câmara em tempos de crise, na medida em que o senhor é um prefeito que claramente não negociou com a Câmara e com os vereadores emprego para indicações nos cargos que o senhor teria em tese de confiança para preencher, que proporcionalmente são em número até menores do que a maioria das cidades brasileiras. Pergunto ao senhor, como é que é governar sem esta troca? Além disso, o senhor, por uma questão técnica, acabou também com as emendas parlamentares que destinavam recursos a entidades. O senhor tomou atitudes talvez duras em relação a serviços prestados à população, mas também uma postura em relação ao legislativo. Mas me parece que tem um distanciamento e respeito de lado a lado. Como é que é governar em tempos de crise com a Câmara desse jeito, diferente? Veja, primeiramente eu quero dizer o seguinte, a despeito dos conflitos e das mudanças de paradigma que nós tivemos, os vereadores, na sua maioria, me reconhecem como um homem que teve uma experiência parlamentar bastante extensa, um político que viveu o parlamento, portanto, sabe muito bem como devem ser as relações entre os poderes, executivo, legislativo, judiciário e até mesmo com o Ministério Público. Eu tenho plena consciência disso. No começo, houve muita estranheza, mas acabamos nos entendendo, e o que é importante dizer, Kiko, é que para todos os projetos que foram fundamentais para o governo, com uma única exceção, até para confirmar a regra, eu tive o apoio da Câmara de Vereadores de Sorocaba. Eu diria uma única exceção foi na questão do plano diretor, onde o plano diretor acabou tomando uma conotação, uma formação diferente daquela que foi o conceito com o qual ele saiu daqui e foi enviado daqui para a Câmara. Eu vetei o que pude, mas derrubaram os meus vetos, então está valendo o que a Câmara aprovou. Essa foi, eu diria assim, foi um momento em que não houve um consenso. Nos demais, a gente tem as divergências, eu tenho sido citado como campeão brasileiro, talvez mundial, de vetos a projetos de lei que eu considero inconstitucional, ou pela origem, ou porque o tema não é apropriado, ou porque gerar
despesas sem mostrar de onde vem a receita. São os pressupostos básicos que a Constituição dá ao chefe do Executivo na análise dos projetos de lei aprovados na Câmara Municipal. Muito bem, nós conversamos nesse programa comemorativo aqui dos 6 meses da Interativa TV com o prefeito Antônio Carlos Panunzio. Aliás, esta semana nós não vamos reprisar o programa a semana toda, é muito extenso o conteúdo que nós temos com esta figura republicana do prefeito de Sorocaba, e nós estaremos, obviamente, fazendo 2 programas que serão repetidos por 3 dias cada um. Você vai ter a oportunidade de ver um conteúdo diferente essa semana na Interativa TV. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos em instantes com o prefeito de Sorocaba, Antônio Carlos Panunzio, do PSDB. A Luxi Iluminação, uma loja completa do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto para você. A Luxi Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 Campolim, telefone 3357-6057. Agora no bairro Santa Rosália, você encontra as principais marcas no mercado e com atendimento da qualidade Bidu Casa e Acabamento. Eliane, Portinari, Lanzi, Delta, Via Rosa e com exclusividade em Sorocaba da linha Elizabeth Exclusive, além de louças e metais Roca Elite e banheiras Jacuzzi. Bidu Casa e Acabamento, Rua Nicolau Alonso Filho 227, em frente ao Extra, no bairro Santa Rosália. O seu ambiente precisa ser como você, único. Você quer um ambiente com o seu jeito, com o seu estilo. E isso você encontra na Eleg Ambiente, a mais nova loja de móveis e decoração da cidade. As melhores marcas, designs diferenciados e produtos exclusivos como você. Venha conhecer Eleg Ambientes. Rua João Wagner Vey, 880, Jardim América, 3032-0347. O TVK desta semana, a Interativa TV 24 da NET, está sendo gravado no gabinete do prefeito Antônio Carlos Panunzio. Aliás, é uma vista maravilhosa que você vai poder observar, né? Eu acho que é quase como se fosse a cabine de comando de uma aeronave. Essa sensação que passa, que você vai poder observar nesse programa. O prefeito Panunzio governa a cidade pela 2ª vez. E, aliás, é um atleta, também anda de bicicleta. A sua bicicleta tem motor ou não tem motor? Explica essa história para o telespectador da Interativa TV. O senhor anda bastante, toda semana o senhor está com a bicicleta. Ando todos os finais de semana e ando bastante. Mas a minha bicicleta é aquele conceito do pedal assistido, ou seja, na roda dianteira eu tenho um motorzinho de 250 watts. É a potência de uma lâmpada. Mas esse motor não tem um acelerador para ele, um reostato que você vai aumentando, faz ele rodar mais rápido ou não. Eu tenho um controlezinho eletrônico que, dependendo da aclividade, eu posso aumentar aí a potência e, consequentemente, manter um pouco mais da velocidade, mas eu tenho que pedalar. Então, se eu regular, por exemplo, para 10, que é uma da regulagem média, eu tenho que pedalar, se eu quiser andar a 15, 20 por hora. Então 10 seria da bicicleta e 10 sua. E 10 é meu. Tá certo? Normalmente minha velocidade média, porque tenho esses aparelhos hoje que registram tudo, claro, é em torno de 17,6 km por hora. Então isso me obriga a um esforço. O senhor não pode ser considerado lento na bicicleta, né, prefeito? Aliás, os seus opositores às vezes criticam, Panunzio é lento, aí tem a lei de licitações. Criticar é fácil, né? Criticar sempre foi mais fácil. Mas, além disso, a bicicleta eu tenho um câmbio de cubo atrás com 3 marchas. Então, jogando essa combinação do pedal assistido por esse motorzinho com as marchas normais de uma bicicleta, eu consigo vencer os aclives aqui de Sorocaba, que tem uma topografia bastante irregular. Em algumas vezes o senhor perde o embalo porque tem algum munícipe que o reconhece, quer cumprimentar, fazer um pedido. Como é que é essa dinâmica? O senhor vai para o supermercado, o senhor anda de bicicleta, como é que é isso? E o senhor vai sozinho?
Sozinho. O senhor não tem segurança, o senhor vai para o supermercado sozinho, o senhor não anda com segurança nenhuma. Não tenho gosto por isso, não gosto mesmo. Eu não se sente inseguro? Não me sinto inseguro. Tenho sido muito respeitado em todos os ambientes que tenho andado. E passeando de bicicleta, muitas das pessoas estão também de bicicleta. Então é um cumprimento, isso e aquilo. Mas às vezes a gente para num ponto para conversar. Tomar água, para lá no deck para tomar um suco. Isso é interessante. E sempre conversa com o munícipe que está presente. É uma rara oportunidade que a gente tem de, livre de qualquer, vamos dizer assim, aparato que eventualmente torna mais difícil o acesso ao prefeito, você se igualar com o cidadão e saber dele sua avaliação de alguma coisa, ou mesmo ouvir alguma reclamação, faz parte do jogo político. Quando eu vou ao supermercado fazer compra, e faço isso semanalmente também, tenho esse privilégio. As pessoas param, às vezes, prefeito, eu não gostaria aqui de lhe incomodar. Eu falei, não está incomodando, eu tenho o prazer de lhe ouvir. E nunca me colocaram um pedido que fosse assim indevido, alguma coisa para tirar vantagem pessoal. O que as pessoas colocam, às vezes, é o seu ponto de vista sobre algum problema que a cidade vem enfrentando, ou, eventualmente, alguma melhoria que estão imaginando possa ser possível ser edificada, construída no seu bairro, na sua área de atuação. Como é que é ser político? E o senhor tem, na verdade, um patrimônio moral que, aliás, vem da figura do seu pai, Armando Panunzio, que governou a cidade por 2 vezes, uma pessoa extremamente honrada, um prefeito reconhecidamente, agora completando 100 anos, né, do nascimento dele, já não está mais nesse plano conosco. Então, o senhor continua morando na mesma casa há mais de 30 anos, o seu carro tem quase mais de 10 anos de uso, o senhor tem hábitos simples. Como é que mesmo em Brasília, o senhor notadamente é um deputado que nunca recebeu críticas nesse sentido? Como é que o senhor se sente? É honroso isso? Se por um lado o senhor se frustra, talvez, por não conseguir realizar tudo aquilo em função do contexto do que enfrenta, por outro lado tem esse reconhecimento? É esse o grande conjunto da obra do Panunzio? Veja, você colocou bem aqui. Eu recebi um legado político do meu pai. Entre outros legados que ele nos deixou, a nós da família, esse legado político ele foi muito forte. Tanto que, me lembro ainda, no meu primeiro mandato, a maioria das pessoas me chamava de Armando Panunzio. Tanto naquele tempo ainda que você não tinha a urna eletrônica, eu registrei o nome também, Antônio Carlos Armando Panunzio, para não perder algum voto que eventualmente viesse ter na minha vida pública. Depois isso tornou-se desnecessário com a urna eletrônica. Mas a figura do meu pai é uma figura muito forte. Acredito mesmo, Kiko, que algumas pessoas, pelo fato de eu ter sido prefeito, como você disse, há quase 30 anos atrás, muitas pessoas confundem e falam, não, porque eu convivi com seu pai e tal, mas eu olho a idade da pessoa, é impossível que tenha sido com meu pai, possivelmente foi comigo mesmo. E as pessoas que não têm assim, um contato frequente, às vezes é possível que isso aconteça. Mas eu tenho muito orgulho disso, desse legado recebido, e isso evidentemente me dá uma responsabilidade maior. Eu tenho por obrigação manter aquele legado e aprimorá-lo e melhorá-lo no que for possível. E ao longo de minha vida pública, eu tenho feito isso. O primeiro mandato aqui como prefeito de Sorocaba, vivi altos e baixos de popularidade, como vivem todos os políticos. Não consegui eleger o sucessor quando terminou o meu período. Quero lembrar que não havia reeleição naquela época. Naquela época foi o candidato Crespo, que era seu secretário de transportes. Depois, 2 anos depois, saio candidato a deputado federal. Fui o 5º mais votado do PSDB no estado de São Paulo. Isso já fez um diferencial. Depois, os 16 anos que eu passei na Câmara dos Deputados, me permitiu ter uma atuação de amplitude nacionalmente reconhecida, até mesmo internacionalmente reconhecida em várias instituições de que eu participei, e isso me fez tomar mais gosto, inclusive, por esse tipo de atividade parlamentar, e ao mesmo tempo aumentou minha responsabilidade de permanecer muito firme com os meus princípios, com a minha coerência. Como eu disse, às vezes para o bem da minha popularidade, outras vezes para o mal, no sentido assim
da popularidade cair por conta dessa firmeza de posições. Mas quero lembrar que no Congresso Nacional, por muitos anos seguidos, eu fui sempre colocado ora entre os 10, ora entre os 20 mais atuantes do Congresso, das duas casas, Senado e Câmara dos Deputados. Nós vamos, na verdade, hoje, nós vamos ter que fazer 2 programas com o senhor e eu vou tentar concluindo aqui o nosso primeiro programa, né, e criando estímulo para o próximo, né, para o nosso telespectador. Mas eu digo o seguinte, agora a presidente Dilma, no final do mês de setembro, sancionou a lei que faz com que o jogo político, que normalmente encerrava-se um ano antes do pleito, se encerre 6 meses. Então, essa composição política foi para daqui a 6 meses, portanto, para abril, né? Eu acredito o seguinte, até lá nós vamos pensar em governar a cidade de Sorocaba, embora os nomes possam surgir de candidatos. Pergunto, eu sei que o senhor nunca foi candidato de si próprio, se isso é uma expressão que muito se usa, no seu caso ela cabe como um termo feito sob medida. Obviamente que provavelmente em março, abril, o senhor vai estar realizando uma pesquisa. O candidato do PSDB, em tese, é o senhor que tem a possibilidade da reeleição. É uma situação de vida ou morte para o senhor vai fazer uma pesquisa e vai avaliar isso para depois daí confirmar o que hoje se tem como certa que é a sua candidatura? Primeiramente, longe de ser uma questão de vida ou morte para mim. Segundo lugar, embora o prefeito que tenha direito à reeleição, que é o meu caso, normalmente seja o candidato natural, eu entendo que os meus companheiros de partido aqui, toda a liderança e a militância do PSDB, ela tem não só o direito, mas tem o dever de se manifestar também sobre isso. Até para que eu não seja, como você mesmo diz, o candidato de mim mesmo. É preciso que tudo isso aconteça. Ao mesmo tempo, existe um contexto de vida privada, vida pessoal, familiar, que eu também tenho que considerar. Não é uma decisão que eu possa tomar isolado de minha mulher, isolado de meus filhos, uma vez que eu tenho que pensar também no meu convívio com eles. E, ao mesmo tempo, tem que analisar a conjuntura política da cidade. Por isso que eu digo, pressa para definições com relação à eleição do ano vindouro, tem a oposição, que está sequiosa de voltar ao poder. Quem está no governo, e nós estamos no governo, nós temos mais que nos preocupar com a questão da governança em si da cidade, fazer o melhor possível e deixar essa questão de decisão sobre candidatura ou não para o momento propício. Quem que lhe agrada? Vamos imaginar que hipoteticamente o senhor decidisse não ser o candidato. O que o senhor fala do nome de Maria Lúcia Amari? Olha, eu tenho tido um contato com a Maria Lúcia que se estreitou muito nas últimas eleições, mas muito mesmo. Tenho admiração pela Maria Lúcia, ela tem se destacado, eu diria que inclusive está no seu melhor momento de toda a sua vida política. Ela é deputada já em no seu quarto mandato, está no seu melhor momento, hoje vice-presidente da Assembleia, tem capacidade de interagir muito fortemente com o governo do Estado e com os prefeitos, notadamente aqui da nossa região. Poderá ela ser uma candidata do PSDB? Ela reúne todos os requisitos. Agora, se eventualmente será ela ou não, aí vai ter que passar pelo partido e por uma decisão pessoal dela também, porque caberá a ela analisar se também isso é conveniente. Vitor Lippe também é um bom nome? Sem dúvida. O Vitor saiu daqui de Sorocaba depois de 2 mandatos com altíssimo índice de popularidade, foi eleito agora, recentemente, deputado federal também com uma votação consagradora e, subsequentemente, reúne experiência e reúne apoio político, se tiver a pretensão de disputar uma eleição, de amplitude bastante grande. Portanto, vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Né? Essa foi a participação do prefeito Antônio Carlos Panunzio nesse nosso programa de comemoração de 6 meses da Interativa TV. Foi um prazer conversar com o prefeito no gabinete e, obviamente, que você vai ter o segundo programa da semana, em continuidade a esse, com o prefeito Panunzio. E a gente espera a sua audiência, a sua participação. Obrigado, fique com Deus. Obrigado, prefeito, e até a próxima oportunidade. Obrigado. Foi um privilégio celebrarmos juntos aqui os 6 meses da ITV. Muito bem, fique com Deus e até lá.
Programa TVK, um oferecimento. Aluxi Iluminação, Bidu Casa e Acabamento, Eleg Ambientes, Estela Yubi Banqueteria, Ateliê Ângela Guimarães, Morarte. Impede de eu tenho uma responsabilidade para com a população da minha cidade. E isso está acima de qualquer coisa, tá certo? Mas nós temos conseguido nos entender. Na área da saúde, essa coisa ficou um pouco mais difícil. Eu não encontrei o mesmo nível de diálogo que eu tive com o secretário de Educação, o professor Hermann, tá certo? Eu não encontrei na Secretaria de Saúde do Estado, doutor Davi. Por razões, talvez, de não conhecimento da realidade da nossa região de Sorocaba, e particularmente da cidade de Sorocaba, e eu diria também, talvez, tenha faltado a ele informações adequadas por parte da nossa Delegacia Regional de Saúde. Isso fica muito claro, inclusive, agora neste episódio recente. Dos leitos. Dos leitos. Anuncia no conjunto hospitalar, fechamento de leitos. 60 leitos, numa crise que nós estamos, aí há uma reação danada, disseram que era importantíssimo fazer isso para poder fazer reforma e tudo mais. Bom, no fim, parece que... A prefeitura também, durante algum tempo, bancou também a merenda das escolas estaduais que o governo do estado não repassava. Também era um custo que o senhor conseguiu avançar. O governo do estado repassava, mas repassava com base em valores históricos, e alimentação foi, na verdade, um dos itens que sentiu mais de perto os efeitos da inflação. Consequentemente, os repasses ficavam muito aquém do valor que era coberto pela prefeitura. Mas isso eu pude negociar com o secretário de Educação do Estado. Mas o senhor teve que ter uma posição firme. Eu lembro que a época, ainda no início desse ano, abril, março, o senhor falou, a partir de tal data não vai ter mais a merenda. Nós fizemos, é evidente. O senhor endureceu. Para negociar, a gente tem que proceder de forma polida. Mesmo com os aliados? Mas com firmeza. Particularmente com os aliados. Os aliados sempre acham, bom, o Panunzio é do mesmo grupo, e eu tenho orgulho de dizer isso. Sim. Eu integro o grupo político, as mesmas crenças políticas do governador Geraldo Alckmin, das demais lideranças do PSDB. Mas isso também... Programa TVK, um oferecimento. Aluxi Iluminação, Bidu Casa e Acabamento, Eleg Ambientes, Estela Yubi Banqueteria, Ateliê Ângela Guimarães, Morarte. Essa semana nós estamos comemorando os 6 meses de existência da Interativa TV. Eu havia programado meu programa de estreia e acabei cedendo para meu companheiro Djalma Luiz Benetti, no Dedo da Questão, a entrevista com uma figura republicana, o prefeito Antônio Carlos Panunzio, que há 25 anos atrás, agora 27, quase 28 anos atrás, já governou a cidade. E agora, no momento em que a crise chega para ficar alguns anos, infelizmente, 2 anos de dificuldades, governa a cidade de Sorocaba. Era o que o senhor esperava? O senhor já teve que assumir a prefeitura com algumas situações que não esperava. Um TAC, um termo de ajuste de conduta em relação aos hospitais. Muitas, aliás, né? Eu sabia, por exemplo, a questão do TAC, que a prefeitura havia assinado um TAC com relação... Que é um termo de ajuste de conduta, né? Com relação aos hospitais psiquiátricos de Sorocaba, e a questão da desinstitucionalização dos chamados pacientes. Mas assinamos juntos com o governo federal, o governo do estado e o município. Isso aconteceu ainda nos últimos dias do governo do prefeito Vitor Lippe. Mas coube a nós a implementação disso. Para minha surpresa, o governo federal manda o equivalente a 30% dos custos desses programas. Nós estamos estudando para ver se melhora um pouco esses repasses, mas o governo do estado não repassou um tostão que fosse em uma vez. Ele é parceiro do TAC tanto quanto a prefeitura. Isso representa quanto em valores para a prefeitura, mensalmente? Hoje isso aí está mais ou menos em torno de 2,5 milhões o custo total. 30% disso, como eu disse, é o que vem do governo do estado. O restante é a prefeitura que está bancando. Um ano. Como aprentais, o senhor teve que assumir a gestão da Santa Casa, o senhor teve que fazer a intervenção, quase uma intervenção na coleta de lixo, porque a empresa que prestava o serviço recebia da prefeitura e não pagava para o aterro sanitário receber o lixo da cidade de Sorocaba aqui em Iperó. O senhor teve problema. Como é que
cria alguma frustração? Era o que o senhor esperava, essa crise toda, enfrentar Sorocaba? Bom para nós temos um piloto experiente. Muito obrigado, Kiko. Primeiramente, eu queria cumprimentá-los porque nestes 6 meses a ITV fez diferença. Fez diferença pelo profissionalismo da equipe, pela qualidade dos programas, qualidade tanto no conteúdo como também qualidade técnica. Sorocaba ganhou muito, quer dizer, mesmo em momentos de crise, a gente está vendo que tem segmentos que conseguem se destacar e superar. E vocês estão sendo um bom exemplo. Na verdade, nós tivemos algumas surpresas, evidente. Eu não